Olá, seja bem-vindo ao canal Hora Nefasta. Desde já peço por gentileza que você se inscreva e deixe seu gostei para mais relatos e conteúdo. Aproveite o vídeo. Há poucos dias atrás, numa sexta-feira à noite, minha namorada, minha irmã e eu fomos à praia fluvial perto da minha faculdade. Minha namorada e eu fazemos isso com frequência. E ontem minha irmã mais nova veio nos visitar à noite. Então decidimos levá-la para a pequena praia ao lado do rio que passa pelo campus para sair e acender uma fogueira. A caminhada até a praia dura cerca de 10 a 15 minutos e temos que atravessar uma floresta na maior parte desse tempo. Ao caminharmos até a praia, permanecemos na trilha e não tivemos nenhum problema. Ficamos na praia por cerca de 1h30 antes de decidirmos que queríamos voltar e assistir a um filme no dormitório da minha namorada. Quando estávamos voltando, perdemos a trilha, pois tudo estava coberto de folhas. Um aspecto importante dessa história é que há uma clareira onde os cabos de energia passam quase na metade do caminho entre a praia e a rua no início da trilha. Essa clareira é composta de grama alta e arbustos que dificultam a travessia, se não for pela única trilha que passa por ela. Um pouco antes dessa clareira, perdemos a trilha. Então tivemos a ideia de caminhar em linha reta na direção da clareira. E assim que a encontrássemos, caminharíamos ao lado dela, até encontrarmos a trilha de corte. Como estava escuro, todos nós estávamos com as luzes dos celulares acesas, e minha irmã mais nova estava até tocando música no celular. Encontramos a clareira e começamos a caminhar ao lado dela tentando encontrar a trilha. Minha namorada estava a alguns metros atrás de mim e da minha irmã, esta que estava tocando uma música em seu celular. Foi quando, nesse momento, eu ouvi um estalo de galho vindo do fundo da mata. Pedi à minha irmã que desligasse a música e comecei a examinar com minha lanterna a área de onde pensei ter ouvido o barulho. A princípio não vi nada, e quando minha namorada me perguntou o que era, não disse nada e continuei tentando encontrar a trilha. Eu ainda estava um pouco inquieto, então continuei examinando a direção de onde ouvi o barulho com minha luz. Notei algo que pareciam ser galhas de alce, parado e agachado na direção de onde vinha o barulho. Não sabia dizer se era algum tipo de animal ou apenas algo que se parecia com um animal. Não disse nada por um segundo porque presumi que meus olhos estavam me pregando peças, pois não conseguia ver nenhum olho refletindo minha luz. Essa coisa estava a cerca de 4 a 6 metros de distância. Então presumi que, se fosse um animal, eu veria seus olhos refletindo minha luz. Ele também estava muito parado, então acreditei que meus olhos estavam me enganando. Assim, eu afastei a luz para continuar procurando o rastro e só ir embora. Nesse momento, eu ouvi a minha irmã gritando de uma forma desesperadora: "O que é aquilo?" Foi quando foquei a luz na direção daquela coisa, e eu vi aquilo que tinha se erguido dos arbustos e parecia um ser quadrúpede e alto, com cerca de 3 metros de altura, e tinha um corpo coberto de pelos escuros. Sua cabeça com chifres de alce não parecia ter boca ou olhos. Foi quando minha namorada pediu para irmos embora. Mas nesse instante, já amedrontados, começamos a ouvir vários estalos ao nosso redor. Pareciam cada vez mais altos, até que percebemos que esses sons vinham da própria criatura, pois, como pude perceber, sua cabeça estava virada para trás e começou a se torcer em nossa direção. Eu não esperei para ver, então gritei para minha namorada e minha irmã correrem. Corremos direto pela grama alta e pelos arbustos até sairmos do outro lado. Minha irmã caiu e perdeu os 2 tênis. Ajudei-a a se levantar. Disse-lhe para esquecer os sapatos e continuamos a correr na direção que acreditávamos ser a trilha. Felizmente, acabamos encontrando a trilha novamente e não paramos de correr até sairmos da floresta. Quando voltamos para a rua, todos nos acalmamos e começamos a falar sobre o que vimos. Aquela coisa não parecia algo natural ou um animal não catalogado, não parecia ser algo deste mundo. Minha namorada e minha irmã disseram que o viram por uns 2 segundos depois que eu virei e gritei para elas correrem. Ambas disseram que ele começou a avançar na nossa direção, e sua cabeça ainda não tinha completado o giro. Isso foi extremamente assustador. Ainda mais estranho
É o fato de não termos visto seu rosto e não termos conseguido distinguir corretamente sua forma, já que, devido à escuridão, esse bicho poderia ser mais monstruoso do que o pouco que eu consegui descrever. Minha namorada e minha irmã disseram ainda que, no breve momento que viram o ser vir em nossa direção, puderam notar que ele não estava mais sobre os 4 membros, mas sim corria sobre 2 pernas, ou patas traseiras, e estava ereto como uma pessoa, mas se movia de uma forma que não parecia ser possível para alguém ou qualquer ser se mover. A coisa toda não faz sentido e estamos tentando explicar o fato desde que aconteceu, mas nenhum cenário que conseguimos imaginar faz sentido. Para tornar isso ainda mais assustador, minha namorada mencionou que quando chegamos à praia, ela ouviu alguém andando na floresta atrás dela, enquanto minha irmã e eu estávamos ocupados acendendo a fogueira. Isso pode não ter nenhuma relação, mas a ideia de que essa coisa estivesse nos observando durante todo o tempo em que estivemos lá realmente nos assustou. Bem, não pretendo mais passear por florestas e praias durante a noite. Isso foi no verão ou quase no outono de 2022, quando eu, com 19 anos, e meu pai viajamos para o Oregon para acampar e fazer o memorial do meu padrinho. Para contextualizar, meu padrinho era o marido da minha tia e morreu na mesma época em 2021. Fizemos um funeral no Oregon, mas ele foi praticamente arruinado quando o cara que escolhemos para falar deu a entender que meu padrinho estava no inferno e tentou nos converter ou acabaríamos como ele. Por isso, decidimos fazer um segundo funeral, menor e mais íntimo, com menos da metade do número de pessoas, a maioria da família, em um acampamento onde meu padrinho e minha tia foram muitas vezes e tinham boas lembranças. Então, de Denver para Oregon, meu pai e eu voamos e ficamos na casa de meus tios por alguns dias antes de viajarmos para o Lewis and Clark Park, em Washington, perto de Oregon. Nós nos encontramos com outro grupo da minha família de Maui e Idaho. Lembro-me da viagem de carro, que passou por uma floresta espessa e verde brilhante que me deixou nervoso por estar tão longe de tudo, mas acho que esse também é o charme. Fazia muito tempo que eu não acampava, então, depois de ajudar a montar a barraca e de comer uma boa refeição, pedi ao meu pai um White Claw, que ele concedeu, mas eu só tinha um. Depois de um tempo eu me senti bem e caótico. Então, após dançar com meus primos mais novos, escureceu e eu e um dos meus primos mais próximos, de 14 anos, fomos para a floresta invocar demônios. Ok, você deve estar pensando, ué, mas veja bem, na verdade eu não acredito em demônios e não achei que fosse funcionar. Era só para ser assustador e rebelde. Então nos sentamos em uma pequena clareira perto de um caminho onde meu primo pegou uma vela da Bath & Body Works, acendeu-a e a colocou entre nós. Comecei a acenar misticamente com as mãos sobre a vela e a falar coisas que eu achava que eram semelhantes a cânticos. Demos uma boa risada, depois seguimos em frente e voltamos para a vista. Só que mais tarde à noite, quando todos foram dormir, eu e meu primo decidimos invocar demônios, mas dessa vez de forma mais real. Pesquisei um feitiço de invocação de demônios que tinha um cântico latino bem parecido, e embora não tivéssemos nenhum dos materiais, exceto a vela e um pão de cachorro quente para sacrificar, ainda o pronunciamos e queimamos o pão de cachorro quente. Mas, depois que nada aconteceu, demos de ombros e começamos a conversar. Falamos sobre tudo e qualquer coisa por horas até que comecei a me sentir muito mal. Não consigo explicar bem o que aconteceu. Não sei explicar bem. É como se fosse ansiedade, do tipo que parece que um peso está em seu estômago e é mais difícil respirar. Senti que estávamos sendo observados, o que era justo, pois estávamos cercados por florestas densas e escuras. Comecei a piscar minha luz ao redor, não exatamente para olhar, mas para ter certeza de que não havia nada ali. Meu primo percebeu meu medo e olhou ao redor também, e agora tínhamos 2 feixes de luz apontados para a floresta. Comecei a me sentir um pouco melhor, pois não havia nada imediato até que apontei meu flash para cima. Foi então que o vi, uma criatura. Branco pálido, cinza maié com olhos escuros e vazios, olhando para nós empoleirado como um macaco em um galho alto de um abeto. Fiquei paralisado. Analisei tudo em minha mente. Será que isso aconteceu porque invocamos demônios?
Nós nem fizemos isso direito. Isso era algum tipo de animal? Não pode ser. Parece muito humanoide. Parece exatamente como aquelas fotos de skinwalkers que você pode encontrar em fóruns assustadores. Mas estava bem ali na minha frente. Será que eu estava tendo alucinações? Mais uma vez sou conhecido por ter alucinações, mas nunca as tive antes de forma tão vívida. Então me lembrei do meu primo. Se eles viram, então definitivamente era real. E eu não estava tendo alucinações. Então disse ao meu primo para olhar para cima, para onde minha lanterna estava apontando. Ele também congelou. Você está vendo aquilo? Perguntei. Não me lembro exatamente o que meu primo disse, mas foi algo como: o que é aquilo? Ou parece um demônio? Ainda assim, eu precisava de mais provas de que ele estava vendo a mesma coisa. Qual é a cor? Perguntei. Branco, ele respondeu. Isso foi mais do que suficiente para mim. Começamos a nos afastar correndo, pegando a vela e correndo para a área onde estavam as tendas. Eu olhava para trás e via que a figura estava agora no chão, alta, com pelo menos 1,80 de altura, e magra. Toda vez que eu olhava para trás, ele parecia estar parado. Mas quando eu olhava novamente, ele estava mais perto, vindo em nossa direção. Nossos grupos tinham montado barracas em caminhos diferentes no acampamento, longe o suficiente para que eu achasse que conseguiríamos chegar lá se corrêssemos e não olhássemos para trás. Parei meu primo, onde nossos caminhos divergiam, e disse a ele para correr direto para sua barraca antes de fazer a contagem regressiva. 1, 2, 3, eu disse, e corri para minha barraca e não olhei para trás. Cheguei à minha barraca e, sem querer, acordei meu pai, que disse: "O que vocês estavam fazendo? Vocês estavam mantendo o acampamento inteiro acordado." Mas eu não quis entrar em detalhes. "Eu lhe contarei pela manhã", eu disse, entrando em meu saco de dormir. Naquele momento eu me senti bem. Agora estava cercado pela família e com certeza nada me afetaria com eles por perto. Enviei uma mensagem de texto ao meu primo para ter certeza de que eles tinham voltado bem. E ele voltou. Então me acomodei para passar a noite, mas não consegui dormir direito. Meu tio me assustou um pouco quando subiu para ir ao banheiro, e durante toda a noite fiquei ouvindo um barulho do lado de fora da minha barraca, como se um pequeno animal estivesse cavando e se debatendo. E sempre que eu me mexia, ele desaparecia. Era bem perto da minha cabeça e estava me assustando muito, mas acabei pegando no sono quando o barulho quase parou. Acordei na manhã seguinte e quase imediatamente voltei para a fogueira onde meu primo e eu estávamos quando vimos a figura. Como estava claro, achei que poderia olhar para o espaço em que a vi e descobrir se realmente era um animal ou talvez algum tipo de ninho de pássaro. Mas não vi nada disso. Na verdade, o que vi foi quase uma clareira no galho exato em que ela estava. Como se algo grande tivesse estado lá. Como se ela tivesse estado lá. Quando meu primo acordou, confirmamos que tínhamos visto a mesma coisa no mesmo lugar. Ficamos nos questionando até hoje se era algum tipo de criatura skinwalker da floresta. Se convocamos acidentalmente um demônio com nosso ritual falso. Ou se nós dois alucinamos com a mesma coisa. Enfim, acho que nunca saberemos. Espero que tenha gostado do conteúdo. Reforço o pedido para que você deixe seu gostei e se inscreva no nosso canal. Te vejo no próximo vídeo.